sétima leitura da Parashá de Mishpatim, como continuação da recompensa de cumprir as mitzvot, que Hashem vai tirar os nossos inimigos e tirar a doença e abençoar a sua água e seu pão, a parnassá. Também uma outra brachá, que a mulher não vai abortar ou ser estéril na tua terra, vai preencher os teus dias, Hashem vai preencher os teus dias, prolongar os seus dias. Sim, várias explicações espirituais do que quer dizer o aborto e o estéril, quer dizer que o sentimento não consegue ser gerado através da reflexão. Existem várias explicações. Se você cumprir minha vontade, tudo isso vai acontecer. Meshakelá, aquela pessoa, aquela mulher que acaba abortando ou que lo aleno enterra o seu filho. Isso é chamado Meshakelá. O meu medo eu vou colocar perante você e eu vou assustar todo o povo que você vai chegar neles e vou colocar todos os teus inimigos com a nuca para você, ou seja, vão fugir de você. A palavra verhamoti é que nem falar verhamamti, que eu vou assustar eles, como a tradução do Unclus. Assim, toda palavra que no verbo dela a última letra ela é duplicada, quando você vai conjugar na linguagem de pa'alti, ou seja, na primeira pessoa, no pretérito, tem vezes que você tira essa letra a mais, aqui no caso do verhamamti, e você bota um daguês, você bota um pontinho na letra que era para ser duplicada, que sempre o pontinho serve como se tivesse escrito aquela letra, e coloca o lapum, que é o rolam. Por exemplo, verhamoti, que vem de ramam, vesaboti, de vesavav, de virar, daloti e assim por diante. Várias linguagens, vários versículos literais. Agora, aquela pessoa que traduz verhamoti de matar, de met, está errado, porque se fosse de morte, o rei não seria com patar e nem o mem seria com ponto, não seria verhamoti, e nem seria o mem com O, né? E sim seria verhemati, e o mem sem o pontinho, porque só tem um mem na palavra matar. E, na verdade, o tav teria que ter o pontinho, porque a palavra morrer ou matar já tem o tav nela. Então, se eu preciso colocar mais um tav pela conjugação, eu botaria um pontinho. Como a gente vê um versículo que fala verhematai e tamazê, e o tav está com um pontinho. Porque uma é da raiz, porque não existe a palavra morte sem a letra tav, e a outra seria da conjugação. Igual quando eu quero falar no pretérito qualquer verbo, amarte, hatati, eu pequei, eu falei, o ti, né, vem ali no final, na primeira pessoa. E mesma coisa o tav, venatati, por exemplo, eu darei, então o tav vai ser com acento, com um pontinho dentro. Por quê? Porque serviria no lugar de 2 tav. Afinal, precisaria de 3 tav aqui. Por quê? Dar, lateto, o verbo dar já tem 2 tav. Então, a própria raiz já tem 2 tav. Se eu quero conjugar igual a Marte, Hatati, a Siti, que eu deveria acrescentar um tav, o que eu faço? Eu boto um pontinho, né? Então, 2 serviriam da raiz e uma seria da conjugação. De qualquer jeito, aqui então, verhamati é assustar. De qualquer jeito, aqui então, verhamoti é eu assustarei os povos. E eu vou colocar eles como nuca, ou seja, eles vão fugir de você, vão virar a nuca para você, vão correr de você. Eu vou mandar atirar um tipo de vespa perante você, ele vai expulsar o povo Rivi, Knani e Heti de perante você. O que seria essa vespa, essa atirar? Um tipo de inseto voador, e ela atacava os olhos dos povos e tinha um veneno mortal ali, eles morriam com aquilo ali. Essa vespa ela não passou, não cruzou o rio Jordão, só que esses povos que estavam ali nesse lado da terra, o Hiti e o Knani, eram justamente na terra de Sihon e de Og, que eram desse lado do rio Jordão, que já foram atacados. Por isso que aqui não cita todos os 7 povos, só cita esses 3. E por mais que o Rivi, que está citado aqui, ele é do lado de dentro da terra de Israel, do lado passando o rio Jordão, os Ramim falaram na Guimarães Sotá que a vespa ficou na margem do rio Jordão e dali jogou seu veneno e atacou eles também. Diz Hashem, eu não vou expulsá-los da tua frente em um ano só, porque a terra pode ficar vazia e acabar vindo muitos animais. Shmamá, Reikanit, vazia de seres humanos, já que vocês são poucos, não vão preencher aquela terra tão rapidamente e vai acabar aumentando muitos animais, vai ficar uma coisa perigosa. Então, vou expulsando os povos, meat, pouco a pouco, vou expulsá-los de perante você, até que isso vai crescer, frutificar e vai herdar a terra. Tifre vem de crescer, tirbe como negócio de fruto, pri, pro urvu. Interessante espiritualmente aqui o sentido, quando a gente vai lutar nossa guerra espiritual, nosso desenvolvimento tem que ser meat, pouco a pouco a gente vai avançando. E eu vou colocar o teu limite, a tua terra, desde o Yam Suf, do Mar de Junco, o Mar Vermelho, até o Mar dos Plishtim, do deserto até o rio, que eu vou dar na mão de vocês, todos os habitantes dessa terra, vocês vão expulsá-los de perante você.
Veshati, a palavra veshati é linguagem de colocar. Por que tem um ponto no tav? Exatamente porque ela vem participar como se fosse dois tav, já que a palavra shita, o verbo colocar, estabelecer, já tem um tav aqui para conjugação, teria que ter mais um tav. Até o Nahar, que rio é esse? O rio Eufrates. Vegeirastamo é igual falar, e vocês vão expulsar, ou seja, eu estou dando a força, a gente fala, mas quem vai expulsar é vocês. Isso foi uma coisa que o povo acabou não cumprindo quando entrou na terra de Israel, não expulsou de uma vez, fez pactos, etc., que não era de acordo com o que Hashem tinha pedido. Como a gente vai ver aqui na continuação, não faça pacto com eles e nem para os deuses deles, não faça uma aliança. Eles não devem sentar na tua terra, porque talvez eles vão acabar fazendo você pecar para mim. Isso vai servir os deuses deles, isso vai ser um tropeço muito grande para você. Isso acabou acontecendo na história dessa maneira. Kitavod, a palavra ki em hebraico, nesse passuco, né, Kitavod Eloquem, ki ele halamokesh, elas estão servindo como a palavra asher, que é a palavra que em português, que o é. E assim em vários lugares. Né? A gente usa em várias linguagens, uma das 4 linguagens que a palavra aqui é usada, mas não é no sentido de dúvida. Talvez vai servir os deuses. Não, está falando de um fato, que se vocês deixarem os povos lá, o que vai acontecer é que vocês vão acabar servindo e que isso vai ser um tropeço para vocês. Como, por exemplo, a gente encontra a palavra im, que é se, sendo usada às vezes como linguagem de asher, como, por exemplo, se você sacrificar o korban de Bikurim. Não é uma opção, é uma obrigação. Então você vê que existe a palavra aqui pode ser usada como talvez, pode ser usada como que, e a palavra im, que é se, também pode ser usada como que às vezes. Agora a gente volta para falar do início do período antes da entrega da Torá. Sabe que na Torá não existe ordem cronológica, então aqui a gente estaria falando algo antes da Parashá de Yitro, dos 10 mandamentos. Hashem falou para Moshe, sobe para Hashem, você e Aharon, Nadav e Aviú, os 70 anciões, vocês vão se curvar de longe, ou seja, todo mundo não vai se aproximar. Essa Parashá foi falada antes dos 10 mandamentos, no 4 de Sivan. E quem vai se aproximar? Só Moshe vai se aproximar para Hashem e eles não, e o povo nem vai subir. Se aproximar para onde? Para aquele arafel, aquele escuridão, aquela nuvem densa que representava a presença divina. E Moshe veio e contou para o povo todos os ditos de Hashem, todas as leis, e o povo respondeu numa voz só e falaram tudo que Deus falou, faremos, nascer. O que ele contou naquele dia? Os ditos de Deus, a mitzvah, que tinha que se afastar da esposa, e o limite, que não podia chegar no Monte Sinai, aquela história toda que a gente já viu na Parashá de Yitro. E todas as leis, Moshe aqui fez uma recapitulação de todas as leis ensinadas por Deus até o momento. As 7 mitzvot que foram ordenadas para toda a humanidade, né, Bnei Noach, e também o Shabbat, Kibud Avaim, para domar algumas leis que foram ensinadas em Mará, que o povo já tinha aprendido. Moshe recapitula, mas que aqui eles vão aprender, vão receber a Torá, vão receber todas essas 613 mitzvot. Interessante, né? Antes de começar as 613, Moshe vai lá e recapitula o que eles já tinham até ali, para ver que vai ter uma diferença muito grande, vai ter muito mais mitzvot. E Moshe escreve também todos os ditos de Hashem, ele acorda cedo de manhã, ele constrói um esber no pé da montanha e 12 monumentos representando os 12 tribos do povo de Israel. O que ele escreve? Também um resumo, desde Bereshit até a entrega da Torá, ou seja, o Rumash desde o início até onde a gente está aqui mais ou menos, e as mitzvot que foram ordenadas no Mará. Moshe escreve lá o que já tem numa Torá escrita, né, antes da entrega da Torá. E ele acorda de manhã cedo no 5 de Sivan para fazer os sacrifícios, como a gente já vai ver. E ele manda os jovens do povo de Israel fazerem olot, sacrifícios que são queimados para Deus, e eles fizeram esses olots, vahim e shlamim, que são sacrifícios que são consumidos também pelas pessoas, de bois. Interessante, os jovens são os berorot, os primogênitos, que ainda não pecaram no pecado do bezerro de ouro, então eles eram os sacerdotes. Interessante como é que se faz um pacto, a gente faz uma coisa ligada aos dois. Aqui a gente tem Korban Olá total para Deus e Korban Shlamim, que é consumido também pelo povo, como se fosse um sinal de aliança do povo de Israel com Hashem. A gente vai ver isso também sobre o sangue. Moshe pegou metade do sangue e colocou em bacias, e metade do sangue jogou no misber. Como assim? Como é que ele dividiu a metade do sangue exato, né? Quando faz o abate, recebe o sangue, assim como no Beit HaMikdash tinha essa parte de jogar o sangue no altar. Veio um anjo, Hashem, para mostrar essa união completa, essa aliança. O anjo veio lá e dividiu o sangue exatamente, o que o ser humano não conseguiria dividir. E ele colocou em bacias, em 2 bacias. Como assim? Numa bacia que ele colocou metade do sangue do sacrifício de Olá, que é o holocausto queimado para Deus, e noutra bacia ele colocou a metade do sangue de Shlamim, desse que é consumido para o povo. Dessas 2 metades ele iria
jogar, né, sobre o povo. E daqui a gente aprende que os nossos antepassados vieram no pacto de aliança, né, aceitaram a Torá, se transformaram eternamente no povo judeu, tudo isso através do Brit Milá, através do Mikveh, Tevilá e jogar o sangue desse corban. Porque sempre quando se joga sangue tem Mikveh, então sinal que essas três coisas. O convertido hoje em dia, ele tem que fazer o Brit Milá, ele tem que fazer o Mikveh, o corban só vai fazer quando o Mashiach vai chegar. E o Moshe Rabbeinu pega o livro do pacto, ou seja, pega esse Sefer Torah que ele escreveu e ele lê nos ouvidos do povo e o povo responde tudo o que Hashem falou, Naaseh venishma, faremos e ouviremos, essa frase de devoção total do povo, independente do que Hashem vai falar, a gente vai fazer, antes mesmo da gente escutar, da gente saber o que é. O livro do pacto é exatamente o Sefer Torah que já tinha ali no momento, que era de Bereshit, até Matan Torah, com aquelas mitzvot que foram ordenadas em Mará. Moshe pegou o sangue e jogou sobre o povo e disse, eis que esse é o sangue do pacto que Deus fez com vocês sobre todas essas mitzvot, um pacto que vocês têm que cumprir todas as mitzvot. A palavra vaizrok, jogar, não é jogar no sentido de atirar, jogar fora, sim, de fazer aspergir sobre o povo. Interessante que a tradução do Unclus, ele coloca que ele jogou sobre o altar para perdoar sobre o povo. Por essa interpretação, essa divisão dos sangues foi para jogar tudo no altar. Uma parte era jogada no altar como se fosse oferenda para Deus, e a outra parte foi também jogada no altar como perdão para o povo, seria representando o lado do povo. Pela outra explicação, não. Metade daquele sangue virou oferenda, automaticamente a outra metade é sagrado, e foi jogada no povo, mostrando a união completa entre o povo e Hashem. E subiram Moshe e Aaron, Nadav e Aviú, os 70 anciões, como Hashem tinha mandado, que todo mundo ia se aproximar, mas só Moshe que ia realmente subir. E aí, esses que não subiram, acabaram tentando acompanhar com os olhos onde Moshe estava entrando ali na nuvem, e eles acabaram vendo o Deus do povo de Israel, ou seja, uma revelação, e modo de falar, figuradamente, embaixo dos pés dele tinha como se fosse um tijolo de safira, e em volta aparecia como um brilho do céu puro. Como assim? O que aconteceu aqui? Eles acabaram olhando que não era dada permissão e mereceram morte por terem espiado, querendo ver essas revelações mais profundas. Mas a Kadosh Baruch Hu não queria misturar a alegria da Torá e esperou para tirar a vida de Nadav e Aviú só na inauguração do Mishkan, dos anciões, só numa outra situação que o povo estava reclamando, um tachito que o fogo consumiu o canto do acampamento. A palavra katzeh pode ser também ksinim, os especiais do acampamento. Por que eles viram um tijolo de safira? Aquela imagem, tudo é um sentido figurado que a gente está falando aqui. Estava no momento da escravidão, para Hashem sempre estava lembrando do sofrimento do povo de Israel, que estavam trabalhando, fazendo os tijolos. Mas do momento que eles foram redimidos, já tinha luz, estava um céu limpo ali. O que etzem, a palavra comum que eu traduz, linguagem de aparência, a aparência pura, latorra, ou seja, totalmente pura, totalmente límpida, totalmente nítida. E para os especiais do povo de Israel, Hashem não enviou a sua mão, ou seja, não castigou eles nesse momento. Eles viram a revelação divina e comeram e beberam. Quem são esses atzileis especiais? Nadav, Aviú e os anciões. Disso que fala Lo Shalach Yado, não colocou a mão, dá a entender que eles mereciam morrer nesse momento. E eles viram Deus, ou seja, estavam vendo Deus de um jeito, entre aspas, mais grosseiro, com comida e bebida. Assim o Midrash fala. O Unclus traduz totalmente diferente. Ele fala o seguinte, assim o Midrash diz, o Unclus traduz de uma maneira totalmente diferente. Ele fala que Deus não fez prejuízo nenhum para o povo especial do povo de Israel, já que eles viram a Deus, viram as revelações, estavam tão felizes como se estivesse comendo e bebendo. Assim como que traduz. A palavra Atzilei quer dizer os grandes, como a gente vê o Meatzilei Kratiha, ou quando Moshe deu do seu espírito sobre os outros sábios, ou quando eu quero falar de uma medida maior, uso a expressão Atzilá, porque é exatamente a questão de Atzilut, separado, reservado, são os grandes. E disse Hashem para Moshe, sobe para mim para a montanha e fique lá, e eu vou dar para você as tábuas da pedra, a Torá e a mitzvah que eu escrevi para ensiná-los. Ou se isso foi depois da entrega da Torá, depois que já teve tudo, olha, vem aqui que eu vou te ensinar a Torá toda, porque na entrega da Torá teve 10 mandamentos, mas agora ele tem que subir e ficar 40 dias e 40 noites estudando a Torá inteira com Hashem. Sobe para mim, para a montanha e fique lá, quanto tempo? 40 dias.
A tábua da lei, a Torá e a mitzvah, na verdade, todas as 113 mitzvot, elas estão englobadas nos 10 mandamentos. Rabbi Seada Gaon, ele explica como cada um se encaixa. Então, essas tábuas da lei, ou seja, o que eu escrevi nas tábuas da lei, eu vou te ensinar agora as 113 mitzvot. E levantou Moshe e Yoshua, seu servente, e subiu Moshe para o monte de Deus. Diz Urashi, eu não sei o que tem a ver Yoshua aqui, mas eu poderia falar, diz Urashi, que o aluno estava acompanhando o mestre até o local da limitação da montanha, do momento que ele não podia mais, lá ele ficou, e de lá subiu Moshe. Por isso que fala que levantou Moshe e Yoshua, que Yoshua ficava o tempo inteiro do lado de Moshe, no momento que ele não podia mais seguir, Moshe somente subiu para o monte. E Yoshua fincou a sua tenda ali e ficou lá 40 dias. A gente encontra quando Moshe desce, que ele encontra o povo numa situação complicada, e Yoshua percebe só quando ele volta, porque Yoshua não estava misturado com o pessoal lá, estava aqui do lado do monte esperando Moshe voltar. E para os anciões, Moshe Rabbeinu falou, olha, fiquem aqui até que eu vou voltar para vocês, e eis que Aaron e Hur dão com vocês, se tem alguém que tem alguma coisa, algum julgamento, alguma situação, que vá com vocês, já que Moshe não estava. Isso ele falou quando saiu do acampamento. Fiquem aqui, ou seja, fiquem com o povo, fiquem prontos para julgar qualquer situação. Quem era Hur? Filho de Miriam. Seu pai era o Kalev ben Efuné. Como está escrito que Kalev casou com Efrat e deu à luz a Hur. Efrat é justamente a Miriam, como a Gemara conta. Quem é o dono de coisas, quem tem alguma coisa, ou seja, quem tem algum julgamento, alguma situação, que se aproxime desses anciões, desses sábios. E Moshe subiu para a montanha e a nuvem cobriu a montanha. E enquanto isso, o kavod de Hashem estava pairando no Monte Sinai e cobriu com uma nuvem 6 dias e ele chamou para Moshe no 7º dia. Os sábios discutem sobre esse versículo, tem gente que explica que está falando dos 6 dias de Rosh Chodesh Sivan até a entrega da Torá. Não está falando de 6 dias depois, e tem gente que fala que está se tratando depois. A nuvem cobriu a montanha, por isso está escrito, vai Hasseu, cobriu ele quem? A montanha, o Har. No 7º dia ele chamou, pela explicação que está se tratando dos 6 dias antes da entrega da Torá, chamou para falar dos 10 mandamentos. Na verdade, o povo de Israel estava ali, porque está escrito, chamou para Moshe, deu um kavod para Moshe. Ou outra explicação, a nuvem cobriu, está falando 6 dias depois dos 10 mandamentos, ou seja, nos primeiros 6 dias dos 40 dias, tinha essa questão da nuvem. Daqui a gente aprende na Gemara que a pessoa que vai se aproximar do Mahané Shechná, do local mais sagrado, deve se afastar 6 dias. A Gemara fala sobre 7 dias que o Kohen Gadol se separava, etc. E a aparência do kavod de Hashem para o povo parecia como um fogo consumindo na cabeça da montanha, aos olhos de todo o povo de Israel. Ou seja, isso que eles estavam vendo como se fosse um fogo queimando ali. E por isso Moshe veio dentro daquela nuvem e subiu para a montanha, e Moshe ficou 40 dias e 40 noites. Já que estava esse fogo queimando, tinha uma nuvem especial ali, como uma fumaça, né? Chamada de nuvem porque era espiritual, não era físico, mas era uma coisa diferente. A Kadosh Baruch Hu fez um caminho, uma trilha dentro dessa fumaça para Moshe entrar, adentrar, e ficou lá 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, estudando Torá com Hashem.